Amém. No mês de julho surgiu um grande mal-estar nas redes sociais por causa de um documento de uma consulta que foi feita por um presbitério ao Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o documento perguntava o seguinte: olha, o comunismo foi condenado pela Igreja Presbiteriana do Brasil em 1954, porque naquele tempo, pós-Revolução Soviética, pós-Segunda Guerra, naquele tempo se estava alerta em relação ao perigo que o comunismo representava por ser uma ideologia absolutamente contrária a toda forma de religião, ateia por essência, né? E aí isso foi muito simples, a igreja se posicionar naquele momento. E aí essa consulta vazou como se fosse uma decisão de validar aquela decisão de 54, que até então não tinha perdido a validade, não é? Só que aí o Supremo Concílio, então, reunido em julho, deliberou e decidiu simplesmente uma série de coisas, falando até algumas coisas até boas, mas uma coisa que me deixou muito triste e decepcionado com a denominação, pelo menos com a cúpula da denominação, que dizia o seguinte: o Supremo Concílio resolve declarar que escapa à sua competência, como concílio espiritual, opinar sobre ideologias. Então quer dizer que não compete à igreja opinar mais sobre ideologias? Então quer dizer que essa mesma denominação, na década de 50, errou ao opinar e se posicionar com veemência contra aquela ideologia nefasta que matou tantos milhões de cristãos? Agora, a igreja estava secularizada. Agora, nessa leitura, então, a igreja estava vivendo um novo momento em que ela meio que foi se adaptando, foi se adequando a uma cultura, e ela chegou nesse ponto. Você já deve ter ouvido a história da rã na chaleira, não é? Se você pegar uma rã e colocar uma água fria, ela vai ficar ali, e você liga um fogo ali, e a água vai esquentando, e ela vai se adaptando, e ela fica confortável na água mesmo esquentando. Só que ela tem uma tolerância muito grande a altas temperaturas. Só que chega um momento que ela percebe que ela vai morrer. Só que aí quando ela tenta pular para fora daquela água fervendo, ela já não consegue mais, porque ela já está desnaturada, porque ela já não tem mais forças. Só que se você jogar ela na água fervendo, ela pula para fora na mesma hora. E o que dá impressão para a gente é que não só essa denominação que eu citei, mas muitas igrejas hoje estão brincando com coisas que a gente não pode mais brincar, estão se isentando de se posicionar porque não querem se desgastar, porque vivem reféns do politicamente correto, e nos assuntos mais vitais do nosso tempo, que tem maior poder de destruição. E isso entristece a gente, porque até algum tempo atrás se falava que a igreja era o termostato do mundo. Sabe o que é o termostato? É aquela peça que tem no ar-condicionado, que quando começa a esquentar o quarto, ele entende que precisa aumentar a força do compressor para ele gelar um pouco mais o quarto e a temperatura ficar agradável. Então, quem determina que aquele quarto vai se manter naquela temperatura é o termostato. Ele não é influenciado, ele influencia a temperatura do quarto. E a igreja deixou de ser esse termostato que influencia e dita o tom da moral no mundo para se tornar um termômetro que simplesmente faz leituras e análises do mundo sem condicionar ele, sem influenciar ele. A igreja que deveria ser a vanguarda na história, ela se torna simplesmente um grupo pequeno, recluso, dentro das suas quatro paredes. Isso nunca foi para ser assim. Esse não é o espírito dos profetas da Bíblia, esse não é o espírito dos apóstolos, não foi assim que Jesus viveu, não era assim que ele pensava, e não foi à toa que Jesus foi para a cruz. Foi porque ele entendia que ele tinha uma mensagem, e essa mensagem destoava do mundo. Ela desagradava muita gente. E quando ele foi, ele falou: olha, vocês agora são a minha igreja, o meu corpo. Vocês agora não têm outra missão senão a minha missão. Vocês vão dar continuidade à missão de salvar pessoas e de espalhar a glória de Deus no mundo.
E ele diz o seguinte: olha, vocês, igreja, são o sal da terra. Vocês estão aqui para dar sabor, para fazer diferença. E ele é mais duro, ele diz assim: olha, se o sal vier a perder o seu sabor, para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Ele fala assim: igreja, não se tornem inúteis ao mundo. Vocês não estão aqui para ser passivos e inúteis, irrelevantes. Vocês estão aqui para fazer diferença, e não se faz diferença concordando com o absurdo, se calando diante do absurdo. Não, vocês têm uma vocação profética no mundo em trevas. Vocês são chamados a brilhar como luzeiros no mundo, no meio de uma geração corrompida e depravada. É isso que a Bíblia fala sobre mim e sobre você, sobre a igreja de Jesus Cristo no mundo. Então é tempo de a gente acordar. É tempo de a gente entender que hoje é uma denominação, amanhã é outra. E comunidades que antes eram sérias, agora se tornam comunidades abertas a receber não só pecadores, mas os seus pecados juntos. E vão celebrar os seus pecados como coisas normais, boas. E a gente não está aqui para dançar segundo a música, a gente está aqui para colocar o tom da música. A gente, que eu digo, são igrejas que continuam lendo a mesma Bíblia de 2000 anos atrás e continuam acreditando na mesma palavra de Deus. Pedro fala o seguinte: olha só, estejam alertas e vigiem, porque o diabo, adversário de vocês, anda em derredor procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que sofrimentos iguais aos de vocês estão se passando na irmandade de vocês espalhada pelo mundo. Ser cristão verdadeiro é padecer perseguição, isso faz parte. Essa semana, na Irlanda, um professor que já tinha uma carreira no determinado colégio, é proibido de ir àquele colégio, porque ele tinha se recusado a chamar uma aluna de ele. E aí ele resolve ir mesmo assim ao colégio. Quando ele chega lá, a polícia algema ele, prende e leva ele para a cadeia. Por quê? Porque ele decidiu chamar uma aluna de ela. É esse tipo de atrocidade, de barbaridade, de absurdo, de mundo de cabeça para baixo que a gente está vivendo. Isso não é aqui no Brasil, não. A gente está falando da Irlanda, uma realidade totalmente remota. E aí, gente, diante desse e de tantos outros absurdos que têm distorcido a visão de toda uma sociedade, como é que a gente deve parar e pensar estrategicamente o nosso papel no sentido de fazer diferença no mundo? É verdade que o Evangelho ensina para a gente, do início ao fim, não é? Mas tem uma experiência que o povo de Deus teve depois do deserto. O povo tinha ficado 400 anos no cativeiro egípcio. Depois desses 400 anos, ficou mais 40 peregrinando pelo deserto. E foram 440 anos do povo de Deus sem um lugar dele para morar. Sem estar morando na terra que Deus havia prometido a Abraão. E já tinha até levado Abraão para lá. Mas o povo, então, finalmente ia tomar posse da terra prometida. E é nesse contexto que Deuteronômio é escrito. Deuteronômio significa outra lei, no sentido de, vamos fazer um resumo, vamos fazer uma cartilha aqui, para todo mundo entender as questões mais básicas. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque senão eles vão entrar na terra prometida, que está tomada de gente pagã, ímpia e iníqua, e vão começar a imitar. Então eles não podem imitar. Vamos tentar resumir aqui para eles decorarem o que é mais essencial, e eles vão aprender isso. Em segundo lugar, a preocupação de Moisés, quando escreveu o Deuteronômio, era também que os próximos líderes daquela terra prometida se levantassem. Só que para os próximos líderes se levantassem, eles precisavam ser preparados. Então esse texto relata para a gente exatamente esse momento em que Deus vai dar uma palavra, uma diretriz para o povo dele, dizendo assim: olha, vocês precisam prestar atenção basicamente em duas coisas. E aí a gente vai ler para entender quais são essas duas coisas. Deuteronômio 6, verso 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças.
que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. As duas coisas que Deus está falando aqui é que essa terra prometida, ela não é maravilhosa e abençoada simplesmente porque ela é próspera, porque ela mana leite e mel. Esse não vai ser o grande diferencial dela. O grande diferencial dela é que nela vai haver um povo que vai viver em aliança com um Deus vivo e todo-poderoso. É isso que vai fazer toda a diferença. Só que se o povo for para lá despreparado, ele vai chegar lá e vai se deixar influenciar. Então o Senhor faz esse alerta. E aí, a gente para pensar também na nossa terra prometida, no lugar onde Deus colocou a gente, no trabalho, na cidade, no país que Deus colocou a gente. E a gente também vê tanta impiedade, tanta iniquidade, tanta distorção. E a gente fica pensando, cara, como é que eu vou conseguir estar nesse lugar e fazer diferença nesse lugar? É claro que a gente tem falado que você deve orar, escolher bem os candidatos, nunca escolher candidatos para qualquer cargo público que sejam comprometidos com a cartilha das trevas, com a cartilha e uma agenda progressista no sentido de se abrir e escancarar a porta para toda a celebração de pecado, de iniquidade, de imoralidade sexual, de perversão dos valores da família. Uma pessoa que nasceu de novo, que lê a sua Bíblia e entende que ela é a palavra de Deus, não vota em gente que professa princípios diabólicos, segundo essa palavra, não vota. Ele está preocupado com aquilo que vai ser promovido por esses líderes. Ele vai escolher líderes que vão ser pecadores, falhos e miseráveis, mas que não vão estar comprometidos com a cartilha das trevas, seja em que cargo for. Esse é um ponto. Mas a outra coisa que o texto fala para a gente aqui é que existem duas outras coisas que não estão numa instância, vamos dizer assim, mais abrangente, como cargos de governo civil, que tem a ver com o que eu e você podemos fazer para mudar o mundo. E às vezes a gente subestima o que a gente pessoalmente pode fazer para mudar o mundo. Só que na palavra a gente percebe que muitos que mudaram o mundo eram pessoas comuns. Gideão era uma pessoa comum que Deus levantou e usou poderosamente. O próprio Senhor Jesus, ele não assumiu um governo civil nem sobre o povo judeu e nem sobre Roma, tampouco. Mas ele simplesmente dividiu a história em dois. E qual é a razão de Jesus ter dividido a história em dois? É porque ele tinha de sobra o que falta no mundo: santidade. Se houver alguém que, assim como Jesus, viva uma vida 100% pura e sem pecado, essa pessoa vai fazer a terceira divisão da história. E a gente vai ter a história dividida em três. Isso não aconteceu porque não apareceu ninguém como Jesus sem pecado. Então esse é o primeiro ponto, a primeira lição é: nada é mais transformador para a nação do que a submissão de cada cidadão a Deus. Eu fiquei impressionado com uma citação que eu vi nas redes sociais que diz o seguinte: a santidade é a verdadeira revolução. Falei, com certeza foi uma cristã, porque o nome dela era Hilda Hilst. Aí eu fui pesquisar, Hilda Hilst, quem foi? Era uma pastora, quem sabe, uma líder cristã? Não, era uma filósofa lá de São Paulo. Era uma pessoa que não professava fé em Jesus, mas ela olhou para o mundo e ela falou: olha, a contracultura é santidade, a contracultura é pureza. Onde existe gente dando vazão para o pecado, aí existe uma cultura que não muda nada, porque é o que você vê por toda parte. Uma cultura que não é relevante, pessoas que não são relevantes. Então a primeira coisa para quem quer ser relevante, mudar o mundo de verdade, é: viva uma vida santa. Essa semana o mundo perdeu a Rainha Elizabeth,
Talvez alguns nem conheçam muito a história dela. Eu conheci um pouco porque eu assisti a série The Crown no Netflix e me surpreendi por descobrir que ela era uma pessoa de profundas convicções cristãs. E eu descobri que os valores nobres que ela buscava viver e encarnar na sua forma de governar, na sua forma de viver, não eram os valores mais elevados do Reino Unido, da realeza britânica. Não. Eram os valores mais elevados do reino de Deus. E o mundo hoje está sepultando ela, em luto por ela. Quem conheceu ela de perto e conhecia a sua história, sabe por que razão? Não é porque ela era uma rainha nobre e conhecida e famosa, nem mesmo porque ela ficou 70 anos no governo, mas foi porque ela era uma pessoa que buscou uma vida santa no mundo iníquo. Houve rainhas antes dela na Inglaterra que foram promíscuas. Houve rainhas que viveram uma vida devassa e elas não entraram para a história como Elizabeth está entrando. E elas não eram admiradas, aclamadas, reverenciadas. E o mesmo, gente, acontece também não só com uma estadista, acontece com gente comum como eu e como você. Quando a gente procura viver e encarnar os valores do reino de Deus, que Jesus encarnou, impossível é a gente não impactar a realidade à nossa volta. Por isso, a primeira coisa que Deus estava falando para o povo dele, antes de entrar naquela terra que manava leite e mel, mas que estava cheia de gente pagã e bárbara, era o seguinte: ouça, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não admita nenhum outro Deus. Não admita uma ideologia política, não admita nem mesmo qualquer candidato político, não idolatre o Estado, mas tenha só o Senhor como Deus. Ame o Senhor, não de qualquer jeito, não da boca para fora, não com esse falso conceito de amor que o mundo conhece, mas ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, e que essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Viva uma vida de obediência ao único e verdadeiro Deus. Jonas, eu quero mudar o mundo, mas quem sou eu para mudar o mundo? E eu quero te dizer, você é alguém que Deus pode usar como você e eu sequer podemos imaginar. Nunca acredite nessa história de que você não pode mudar o mundo. Todos nós estamos mudando o mundo o tempo inteiro. A antropologia constata que uma pessoa sempre pode causar um impacto numa comunidade que transforma toda a realidade daquela comunidade. A missiologia fala isso. Quando o missionário chega, ele pode transformar toda a cultura daquele lugar. Pode transformar para o pior ou pode transformar para o melhor. E isso acontece na sua sala de aula, acontece no seu ambiente de trabalho, acontece dentro da sua casa. A sua vida e o seu testemunho falam muito, ensinam muito. E aí o que Deus estava fazendo aqui era antecipando aquilo que Albert Schweitzer falou, que ficou famoso, né? O exemplo não é a melhor maneira de ensinar, é a única. O que eu vivo vai sempre impactar muito mais o mundo à minha volta. E foi por essa razão que o apóstolo Paulo fala o seguinte: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Não sigam a doutrina que eu tenho dito que creio, sigam a doutrina que eu tenho encarnado com a minha vida. Vejam que a minha luta é uma luta sincera, é uma luta verdadeira por uma vida que agrada a Deus. E Deus estava, na verdade, irmãos, preparando o povo para ensinar eles a respeito de como eles tinham que preparar as próximas gerações de líderes na Terra Prometida. Ele vai falar sobre educação de filhos em seguida aí. E a gente recebeu aqui em 2014 uma palestrante para falar sobre educação de filhos. E ela falou uma frase que me marcou, de vez em quando eu repito ela aqui, talvez você já tenha ouvido. Ela disse o seguinte: o problema da atual geração de filhos não é a atual geração de filhos, mas é a atual geração de pais. Muitas vezes a gente não tem sido capaz sequer de impactar a nossa casa, porque nós não temos sido os cristãos que nós somos chamados a ser. Porque a gente quer inculcar a palavra de Deus aos nossos filhos, mas a gente não tem buscado viver uma vida piedosa.
A gente quer que nossos filhos aprendam a pedir perdão a Deus pelos pecados deles, mas nós não pedimos perdão aos nossos filhos pelos nossos pecados com eles. E a gente que é pai sabe que não é nada fácil educar filhos, tão pouco nessa cultura que a gente está vivendo. A gente sabe o desafio que é, eu estou vivendo isso. E aí, gente, a gente sabe que nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito, mas a gente precisa buscar ser coerente. Mas a gente precisa orar e perseguir esse objetivo, não só na criação dos nossos filhos, mas no nosso testemunho com nossos vizinhos, no nosso testemunho com os colegas de trabalho. E você vai para a Bíblia e você vê que uma pessoa às vezes fazia toda a diferença. Por exemplo, positivamente, tem um exemplo de José no Egito, né? Chega um hebreu escravo numa nação poderosa, pagã, e ele ali faz uma diferença que impacta toda aquela geração no Egito. Por outro lado, você vê também o exemplo negativo, o exemplo de Acã, e o povo de Israel estava perdendo a batalha, porque Acã tinha roubado uma capa, escondido ela. O pecado de um pode causar um impacto negativo sobre toda uma comunidade. O seu pecado não vai ficar retido em você, ele vai sempre causar um impacto negativo na sua casa. Talvez na igreja, na célula, no discipulado. Enquanto a sua vida temente a Deus, quebrantada, humilhada aos pés do Senhor, apaixonada pela palavra de Deus, vai inspirar todo mundo em volta. Entende por que o mundo se tornar um lugar melhor tem mais a ver com o meu e com o seu testemunho individuais, cada um de nós, a miúde, fazendo a sua parte, do que com um candidato que vai assumir a cadeira da presidência, que às vezes fica refém do parlamento ali e não consegue levar o país para frente? Entende? Essa é a visão de Deus para as coisas. Ame a palavra de Deus de todo o seu coração. Ah, mas eu sou só um. Israel tem 1 milhão. Ame, porque esse um vai fazer diferença. Moody entendeu isso, ele disse uma frase que ficou conhecida: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a Ele. Acho que um homem totalmente consagrado a Ele foi Jesus, e o mundo já viu, né? Mas tirando Jesus, todos os outros grandes homens de Deus fizeram coisas tremendas, mas existem coisas ainda maiores que podem ser feitas com uma pessoa que se coloque completamente no altar do Senhor, se oferecendo a Ele. Então, a grande educação que vai fazer diferença, a grande transformação que vai fazer diferença no mundo é a transformação que eu e você individualmente procurarmos causar, à medida que a gente busca ser o mundo que a gente quer ter, viver como cidadãos do Brasil que a gente quer. Isso sim, em primeiro lugar, causa grande mudança no mundo. Esse é o princípio da verdadeira revolução que o mundo precisa. Essa é a primeira lição. Segunda lição: o Brasil será um país melhor quando cada pai e cada mãe fizer o seu dever de casa. Gente, tem muita gente indo para as redes sociais tentar ficar famoso, porque aí eu tendo não sei quantos seguidores, eu vou conseguir influenciar muita gente. E é interessante que você olha para Jesus, você não vê ele valorizando mais as multidões de dezenas de milhares que seguiam ele do que os 12. Muito pelo contrário, você vê que às vezes ele valoriza não é nem os 12, os 3 ali mais perto. Ele pega os 3 e chama para junto, Pedro, Tiago e João. Vamos orar junto, vamos estar juntos. Porque Jesus entendia que se ele causasse o impacto devido naqueles 3, ou no máximo naqueles 12, o mundo inteiro seria impactado. Entende que Jesus entendia que a coisa funcionava daqui, do pequeno para o grande, não do grande para o pequeno. Mas todo mundo quer ser influencer. E tem um monte de gente seguindo influência. Influência de quê? Eu não estou interessado em influência digital nenhum que não seja influenciado pelo grande e maior influência da história. Ele é aquele que tem que condicionar a nossa forma de viver e de pensar. E se eu não estou sendo condicionado pela forma de pensar dele, eu não quero influenciar ninguém em torno das ideias do Jonatas, mas sim das ideias de Jesus. E aí, eu lembro que uns 10 anos atrás, mais ou menos, a igreja criou
objetivo para o Oceânica Kids. E o objetivo do Oceânica Kids, então, a missão do Oceânica Kids é treinar os futuros líderes da nação. Entende a responsabilidade? O Oceânica Kids tem como missão treinar os futuros líderes da nação. Eu diria que realmente é um projeto muito ousado. Mas eu diria que não são os professores do Oceânica Kids que vão fazer esse trabalho sozinhos. Não é isso que a palavra está ensinando para a gente. Eu gosto desse texto aqui porque ele ajusta essa questão aí. Em momento nenhum na Bíblia você vê alguma alusão ao fato de que a igreja, a comunidade local precisa ter um trabalho para crianças. Não, você não vê isso na igreja do Novo Testamento. Por quê? Porque essa é uma missão que Deus delegou aos pais. Só os pais têm autoridade espiritual, bíblica sobre os filhos. Não sei se você sabe disso, mas se seu filho é um membro não comungante da igreja, nós pastores nunca vamos chamar ele para conversar e para repreender e para corrigir ele. Por quê? Porque enquanto ele não é comungante, essa responsabilidade pesa sobre mim e sobre você como pais. É uma atribuição que só compete aos pais e cabe aos pais educarem. Agora, a partir do momento que ele se torna comungante, aí sim, agora ele tem uma responsabilidade de prestar contas à liderança da igreja. Então, o que tem acontecido no mundo hoje? Muita gente tem terceirizado a educação. Isso já tem acontecido no mundo secular, mas muitos cristãos têm uma mentalidade de que é aquela 1 hora que meu filho passa na igreja por semana que vai fazer dele um cristão. Mas onde está isso na Bíblia? Não está na Bíblia. Alguns têm procurado matricular filhos em colégios cristãos, não é? Eu mesmo matriculei Isaac e Marina já estudaram 4 anos em outro colégio cristão. Na medida do possível, eu entendo que a gente deve fazer isso. Embora isso não seja uma regra absoluta, mas tem crescido, e glória a Deus porque tem crescido o número de colégios cristãos que não estão influenciados pela ideologia marxista, cultural. Mas, irmãos, sabe por que muitos pais têm procurado esses colégios? Porque querem terceirizar a educação cristã dos seus filhos. Eu vou levar meu filho na igreja domingo, e aí durante a semana ele fica no colégio e pronto, está cumprida a missão. Mas olha o que a palavra fala no verso 7. Ensine essa palavra que está no seu coração ardendo e queimando. Ensine essa palavra que você ama com toda a sua mente, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Com persistência a seus filhos. Ou converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Encha a sua casa da palavra de Deus. Seja aquele pai, aquela mãe que ama tanto a palavra, que quando está sentado na mesa, está falando da palavra, está ensinando como é que a palavra ensina. Que quando está andando pelo caminho, está falando para o filho do que Deus pensa sobre o comportamento dele, sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o comportamento do coleguinha da turma dele, que está ensinando para ele uma forma bíblica e cristã de pensar, porque se você e eu, como pais, todos os dias estivermos empenhados nesse ensino e nessa doutrinação santa e bíblica, gente, nossos filhos podem entrar em colégio impregnado de ideologia diabólica, que eles não vão se deixar contaminar. Daniel e os 3 amigos dele na Babilônia. Era a universidade do pecado, da grande Babilônia, grande meretriz. E o que Daniel e os 3 amigos dele fizeram? Ficaram firmes. Por quê? Porque tinham sido ensinados pelos seus pais qual era a sua verdadeira identidade, segundo Deus e segundo a palavra dele. Então, muito mais importante do que o seu filho participar do trabalho da igreja, participar do colégio, é aquela coisa de você, enquanto está almoçando junto com ele, falar maravilhado das coisas que Deus tem feito na sua vida, de como Deus ensina a gente um modo muito mais excelente de viver, dos versículos que te impactaram durante a semana na palavra de Deus.
É a oração que você faz todo dia com Ele, pedindo perdão pelos seus próprios pecados, ensinando para Ele que o Evangelho não ensina a gente a ser um grupo isolado, santarrão, que não pede perdão, que não reconhece erros. Não, o Evangelho ensina para a gente que todos nós somos pecadores e Ele, com 3, 4, 5 anos de idade, já é um pecador, ensina para Ele isso. Olha, filho, você fez isso porque você é pecador, mas Jesus te ama. Ele morreu na cruz por você, e você já está absolvido, e agora você só tem que viver para a glória dEle. E aí, irmãos, se isso acontecer, o mundo vai mudar, o Brasil vai mudar. O marxismo cultural, Antônio Gramsci, na Itália, 100 anos atrás, ele entendeu que a grande coisa não era de cima para baixo, não era ir lá e tomar o poder, e tomar de assalto a propriedade privada, ir lá impor na espada, né, as coisas, na arma. Não era isso. Ele falou, cara, olha só, a gente está aqui tentando construir o ideal comunista no mundo, e quando a gente toda hora tenta andar para frente, a gente esbarra nesse negócio de cristianismo. Esse negócio virou uma pedra no nosso sapato. A gente tem que descobrir como é que eles conseguem ser tão eficazes. Como é que Nabucodonosor não consegue demover a fé de Daniel? O que é isso? E aí, ele percebe uma coisa. Cara, a razão é porque ao 8º dia o judeu já é circuncidado. Os protestantes de origem calvinista batizam seus filhos e ensinam para eles que eles já estão numa aliança com Deus desde que estavam na barriga da mãe. E aí, como é que eu vou lutar contra isso se desde lá do início eles já crescem dentro dessa identidade, dessa consciência que os pais inculcaram neles todos os dias da vida deles? Não dá para lutar contra isso. A gente tem que ir lá para a escola desde o início, pegar a educação na base, para a gente ir desconstruindo a moral judaico-cristã, os valores bíblicos do coração deles. E é isso que a gente está vendo se espalhar aí nas escolas, nas universidades, é essa cultura maligna. Só que, mais uma vez, eu quero dizer que se eu e você fizermos o nosso dever de casa, irmãos, nossos filhos podem ir para essa fornalha, que elas vão encontrar o quarto homem lá dentro. Amém, irmãos? Existe um conceito muito equivocado no mundo hoje, que é avesso à ideia de disciplina, porque a disciplina é dissociada do amor, né? Pô, o pai que disciplina muito é o pai que não ama, está sendo duro demais. Tem que deixar a criança fazer a vontade dela, porque ela tem as vontades dela, ela tem as preferências dela. E a palavra não autoriza a gente a pensar assim. A palavra diz que o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. O que a palavra ensina é que disciplina tem tudo a ver com amor verdadeiro, não amor falso. Um pai que está vendo um filho se destruir, ir para o precipício, para morrer ali com aquela queda, ele não vai se conformar, ele vai em busca daquele filho. A palavra diz, quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Quem ama vai disciplinar sempre. Ah, mas será que eu passei da medida? Gente, é melhor passar da medida do que não disciplinar. Ah, será que eu fiquei aquém? Talvez tenha ficado aquém, é melhor do que não disciplinar. Mas a disciplina é importante. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará delas. Então, isso que muitos professores tentam fazer de doutrinação em sala de aula, moral, ideológica, que não tem nada a ver com o conteúdo programático do MEC, tem a ver com questões pessoais de transferência de valores. Gente, eles não têm autoridade para fazer isso. Mas eu e você, como pais, não só temos autoridade, mas como temos um dever bíblico de fazer. E ninguém na igreja, nem no colégio cristão do seu filho, vai responder diante de Deus. Mas eu e você vamos. Então, vamos fazer o nosso dever de casa. Nunca houve um pai, no final da sua vida, que tenha falado, poxa, eu me arrependi de ter gasto tanto tempo lendo a Bíblia com meu filho, orando com ele. Podia ter procurado outras distrações. Nunca aconteceu isso.
Mas se você conversar com vários pais aqui, eles vão dizer, olha, uma coisa que eu me arrependo e me angustio e me entristeço, é porque eu não gastava tempo lendo e ensinando a palavra de Deus para meus filhos. Eu não gastava tempo orando com eles. Eu não entendi que isso era uma prioridade naquele momento. O tempo passou. E isso aconteceu comigo. Quando eu tinha 13 anos, me desviei completamente. Fiquei até os 16 anos completamente perdido. Mas lá na Babilônia, perdido, eu falava, eu sei que eu estou errado. Eu sei que essa não é a minha identidade. E pela misericórdia de Deus para com meus pais, aos 16 anos eu tive uma experiência com Jesus que transformou a minha vida completamente. Então, se você olha para a sua casa hoje e pensa assim, pô, Jonathan está sendo duro, cara. Lá em casa o trem descarrilhou há muito tempo. Eu não sei o que eu faço. Não sei como trazer meus filhos de volta. Eu não sei como fazer minha família de novo entrar no trilho da palavra de Deus. Não perca a esperança, porque o milagre que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida do seu filho, Ele pode fazer na vida dos seus queridos que se perderam no caminho. Ele pode sim pegar vagão por vagão e ir colocando um a um no trilho, andando no caminho dele. E a gente vai continuar, apesar das nossas imperfeições, caminhando diante do Senhor. Estamos em guerra e a família é a nossa mais importante trincheira nessa batalha. Vamos guardá-la de joelhos no chão e munindo nossos filhos com uma fé enraizada na palavra. Amém, irmãos? Joelhos no chão e munindo os filhos com uma fé enraizada na palavra. Ah, mas eu não conheço tanto a palavra assim para ensinar para eles. Lamento, você vai ter que aprender. Você não fez um compromisso de se tornar um discípulo de Jesus? Então, Jesus estudou a palavra, você vai ter que estudar também. Ele não nasceu sabendo, ele foi aprendendo. E você vai ter que estar pronto para dar razão da esperança que há em você, para o seu filho, para a sua filha, e fazer eles crescerem no ambiente de amor, de zelo, de cuidado com a palavra de Deus. Porque não adianta, e você tem que ensinar para eles isso, você morar num lugar maravilhoso, você estudar nas melhores escolas, você passar para o vestibular mais concorrido, você ter uma carreira brilhante e estar indo para o inferno. E não adianta também os seus filhos se destacarem na sociedade e serem gente que vai arrastar outros para o inferno. Não adianta. Na perspectiva cristã, isso não é nada virtuoso. O mais importante é que meus filhos estejam no caminho. E enquanto pai, até o último dia da minha vida, eu vou orar por eles, eu vou investir neles, eu vou exercer a autoridade que Deus delegou a mim sobre a vida deles. E a Bíblia não diz que essa autoridade acaba quando o filho faz 18 anos. Não importa a idade que você tenha, você precisa prestar contas ao seu pai e à sua mãe, eles são autoridade, você tem que honrar a eles. Não importa a idade que seus filhos tenham, é óbvio que as relações vão se mudar, as coisas vão mudar, os filhos vão se emancipar, vão constituir a família deles. Mas existe uma autoridade que precisa ser exercida, no sentido de chamar a responsabilidade, de admoestar, de corrigir, de orar por ele. E falar, olha, você é meu filho, mas você está errado nisso, nisso, naquilo. Não tem idade para isso. É para toda a vida. A Bíblia não diz que existe limite para isso. A não ser quando se deixa pai e mãe, é claro, né, os pais não devem mais se intrometer, mas não deixar de exercer a autoridade profética e espiritual. Aplicações aqui, irmãos. Primeira, viva como quem sabe que nada tem mais poder de transformar o mundo do que a imitação de Cristo. Não parece óbvio isso, mas não é óbvio. Tem muita gente que acredita que um monte de coisa pode mudar o mundo, mas não acredita que o meu testemunho pessoal vai mudar o mundo. Isso é mentira, gente. Biblicamente isso está errado. A gente viu aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento, segundo Jesus, o mais importante de todos, é o que vai transformar o mundo, porque isso vai fazer de você alguém santo, alguém que é luz no meio das trevas. Tenha em mente que cada vez que você age no seu trabalho com uma ética cristã, cada vez que você é coerente com aquilo que a palavra ensina, você está transformando o mundo. E é do pequeno para o grande mesmo que as coisas acontecem. Cada vez que você senta com seu filho para orar com ele, ler a palavra, explicar a palavra de Deus para ele,
Você está transformando o mundo. Cada vez que você mostra para ele o quanto você ama o Senhor, cada vez que você traz ele à igreja, e cada vez que ele aprende a amar a igreja e amar a palavra de Deus, se você é assim, você está transformando o mundo, fique sabendo disso. Sabe por quê? Você está trabalhando na formação dos futuros líderes da nação. Já parou para pensar nisso? Seu filho não é chamado a ser uma pessoa irrelevante, ele é chamado a ser sal da terra e luz do mundo. Ele é chamado a ser um missionário, ela vai ser uma missionária. Onde ela estiver vivendo, ela é chamada a ser o futuro líder dessa nação. E se você estiver cansado demais para investir na vida dele, faça assim mesmo cansado. A maior parte das vezes que eu vou sentar com o Isaac antes de dormir para fazer devocional com ele, eu estou muito cansado. E na maior parte das vezes eu queria simplesmente deitar e dormir, mas eu falo, não, eu tenho um dever, eu vou prestar contas a Deus se eu tenho feito ou não isso. E é claro que tem situações absolutamente extremas que eu não consigo, porque eu estou no extremo de cansaço, está muito tarde. Mas isso não é fácil para ninguém, gente. Mas sabe o que acontece? Quando a gente entende que o nosso papel individual, a miúde, pode transformar todo mundo, o mesmo que aconteceu com a igreja primitiva, diz a palavra em Atos 2:46, que todos os dias eles se reuniam no templo e de casa em casa, e em cada alma havia temor, e eles participavam das refeições com alegria e simplicidade e sinceridade de coração, e dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Essa é a lógica do Evangelho. Faça diferença no lugar que Deus te colocou, porque isso vai começar a espalhar e revolucionar tudo à sua volta, até que o mundo inteiro vai estar cheio do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém, irmãos? Essa é a profecia. Segunda aplicação, faça da sua casa um celeiro de líderes que vão fazer do Brasil um país cada vez melhor. Sua casa, seus filhos não são assim, como muitos hoje pensam, né? Filho é um peso financeiro, colégio, educação, queria fazer tanta coisa, estou preso porque eu preciso investir nos filhos e isso tem me sugado tanto. Essa visão é totalmente equivocada. Não é assim que a gente deve ver. A palavra diz para a gente que os filhos são herança do Senhor, os filhos são bênção e a gente tem que enxergar eles assim. A gente tem que enxergar essa missão gloriosa de preparar as futuras gerações dos líderes da nossa nação como uma missão gloriosa que Deus concedeu a nós. E a nossa casa é o celeiro deles. Os grandes líderes que existem hoje, os bons líderes que ainda existem na nação e os bons líderes que existem nas igrejas hoje, cresceram numa casa como a minha e como a sua, e muitos deles foram forjados na palavra por pais zelosos, que prepararam eles para fazerem diferença no mundo à sua volta. Então, não durma tranquilo ao saber que seu filho está indo para o inferno, porque ele está abraçando as trevas. Não faça isso. Antes de dormir, clame ao Senhor de joelhos, fala, Senhor, alcança meu filho onde ele está agora. Transforma a vida dele, quebranta o coração dele. Se o trem descarrilhou, é hora de voltar para o trilho. Assuma o posto de vigia, ore todos os dias pela sua família, e é óbvio, seja coerente. Seja você o primeiro a dar exemplo de humildade. Porque se você buscar viver assim, a profecia de Isaías vai se cumprir. Isaías 58:12 diz, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Existem promessas de bênçãos de Deus para a vida daqueles que criam seus filhos na presença de Deus, e a gente precisa entender isso. Nossos filhos podem chegar no último dia de vida e lembrar de coisas boas e ruins que viveram com a gente. Mas uma coisa eles não podem chegar no último dia e lembrar. Meu pai e minha mãe nunca ensinaram a palavra para mim, nunca tiveram paciência, não foram capazes de transmitir para mim o amor ao reino de Deus, a palavra de Deus e as coisas de Deus. O amor por Jesus. Isso eles não podem. Eles têm que falar, meu pai era um pecador miserável, falho, mas ele impunha as mãos sobre mim, orava e clamava para que o Senhor guardasse a minha vida.
mas ele todo dia estava quebrantado, pedindo ajuda a Deus para mudar, mas ele me pedia perdão quando ele errava, mas ele tinha o zelo de constantemente me levar na igreja, na célula, no Kids, porque ele sabia que ele precisava construir esse caráter cristão em mim. Esse testemunho nossos filhos têm que levar para toda a vida. Amém, irmãos? Senhor querido, a gente sabe que tem tanta coisa para mudar nesse mundo, e a gente se sente realmente, humanamente, tão incapaz, tão impotente, mas nós cremos como igreja que pelo poder do Teu Espírito, cada um de nós aqui pode fazer grande diferença, Senhor, dentro da sua casa, dentro do seu bairro, do seu condomínio, da cidade e quem sabe do país, mas sem o poder do Teu Espírito a gente não é capaz de fazer isso, Senhor. Senhor, se tem pessoas aqui cujo trem da família descarrilhou, que as coisas desandaram, Senhor, vem colocar no trilho de novo, vem arrumar a casa, vem ajudar a gente a fazer o nosso dever de casa, Senhor, para a gente poder reivindicar das autoridades, que elas cumpram o papel delas, com autoridade, como aqueles que têm procurado, a miúde, fazer o seu papel onde estão vivendo. Faz assim, Pai, abençoa cada célula da igreja que tem se reunido, abençoa cada discipulado, abençoa cada membro que tem, Senhor, reconhecido, que tem falhado, no sentido de que cada um se desperte para o seu dever de transformar todo mundo a partir da transformação da sua própria vida, da sua própria casa. Em Teu nome, Jesus. Amém, Pai.